Om Shanti Namastê, gratidão, que bom que eu estou aí na sua companhia, gratidão. Você já se inscreveu no canal Mônica Bonfilho? Eu quero que você se inscreva para fazer parte da Casa Espiritualista, onde você vai obter todo o conhecimento sobre espiritualidade. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério. Muitas pessoas me relatam casos onde elas tiveram contato com seres extrafísicos. Então eu quero que você preste muito atenção nesse vídeo, porque eu vou ensinar vocês a entenderem as diferenças de contato que existem entre humanos e seres extrafísicos. Vamos lá? Você acha que você já foi contatado ou abduzido? O que é um contatado? É a pessoa que afirma ter experiências de contato com seres extraterrestres. Pode ter sido um contato visual, uma mensagem, um insight de sabedoria e depois disso uma extrema necessidade de contar aos outros o que aconteceu. Geralmente na vida dela acontece uma única vez, um único contato. E os contatos começaram a crescer a partir da década de 1940 e 1950. Esse grupo de contatados está cada vez maior. Eles estão unidos no Facebook, no Instagram, em grupos de estudos de ufologia. Os contatados dizem que foram atraídos por uma conversa com os irmãos espaciais e que esses seres extrafísicos são muito parecidos com a gente, porém dotados de extrema beleza e de uma grande inteligência. Na ufologia existe uma classificação criada pelo astrônomo e ufólogo Joseph Allen Hynek, e ele apresenta alguns tipos básicos de contato. Por exemplo, presta atenção, o primeiro grau chama-se 0 grau, é onde é possível contatar apenas um clarão. Então, quando você vê um tremendo clarão, esse, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês foi na Rússia. Então, se a pessoa vê um clarão, mas é algo estranho, é um contato de 0 grau. Depois, nós temos o contato de 1º grau, quando você consegue avistar um ou mais OVNIs. Esse aqui é um contato de 1º grau, também foi na Rússia, tá? O 2º grau é quando você consegue ver, inclusive, o OVNI e outras percepções. Então pode ter um intenso calor, uma radiação, pode ocorrer danos no terreno, círculos na plantação, motores param de funcionar e a pessoa simplesmente congela. Este daqui é um contato de 2º grau, tá vendo? Quando eles fazem as imagens, nós temos imagens nos Estados Unidos, em Nazca. Então esse daqui é um contato de 2º grau, onde os animais ficam assustados, há a interferência de máquinas, como eu falei para vocês, e pode ter inclusive perda de memória associada ao encontro do OVNI. Já o 3º grau é quando a pessoa consegue falar com esses seres extrafísicos. E a pessoa que criou esse sistema, ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com preconceito ou julgamento de qualquer valor. Então, ele sempre notou que quando os contatados faziam seus relatos, todos eles demonstraram certo desconforto, como se ninguém acreditasse neles, mas é importante ouvir sem julgar. O contato de 4º grau é quando um ser humano ele é abduzido para a nave espacial. Um estudioso chamado Jacques Vallée diz que o encontro de 4º grau deveria ser descrito como um caso onde o observador ou o contatado passa por uma experiência tão grande de transformação que ultrapassa qualquer senso de realidade. Então, esse daqui seria o contato de 4º grau. Dá para ver? Este daqui. Bem interessante, né? O 5º grau é descrito por Stephen M. Greer, que engloba encontros onde há uma comunicação bilateral espontânea, ou seja, o extraterrestre conversa com o humano. É uma comunicação voluntária, proativa, entre o observador e a inteligência extraterrestre.
e a definição de tudo isso é muito próximo do que aconteceu em grande quantidade na década de 1950, quando as pessoas afirmaram manter comunicação regular com alienígenas bons. A natureza dessa comunicação geralmente é telepática. O contato de sexto grau já é bem interessante quando o ufólogo Michael Nesbitt ele propõe que o cenário do encontro de sexto grau existe quando o incidente com o OVNI pode provocar diretamente ferimentos ou a morte. E por fim, o sétimo grau, onde o Black Vault Encyclopedia Project propõe encontro de sétimo grau como sendo um acasalamento entre um ser humano e um ser extraterrestre, produzindo um ser híbrido ou experimentos ou mesmo até a morte. O conceito é muito similar ao proposto pela teoria dos astronautas antigos, como Eric Van Daniken e Zecharia Sitchin e o Roberto G.K. Temple, onde extraterrestres interagiram e possivelmente influenciaram os seres humanos do passado. Então vamos lá. 0 grau, quando eu avisto uma luz. 1º grau, quando eu avisto uma nave. 2º grau, quando os animais se assustam, existem danos no terreno, como aconteceu em Nazca. Em 3º grau, quando você conversa com algum ser. Por exemplo, o caso de Varginha seria 3º grau. 4º grau, quando existem relatos de pessoas que foram abduzidas por naves, né? E o 5º grau, a comunicação ela é telepática e não há medo entre esse contato. Já o 6º grau pode provocar ferimentos ou a morte do humano, tá? O 7º grau foi o que aconteceu com anjos e seres humanos, né? Então a gente acredita, os angelólogos que eu faço parte, nós acreditamos que o grande salto da humanidade acontece quando humanos eles se acasalam com anjos, com seres angélicos e nós temos, portanto, uma parcela angélica. E o que é uma abdução? Na ufologia, o termo abdução é usado para descrever, relatar, afirmar ou simplesmente levantar a hipótese de raptos, desaparecimentos temporários ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente contra a própria vontade por entidades não humanas de natureza ainda desconhecidas e submetidos a procedimentos físicos e psicológicos de uma complexidade que a gente não consegue entender. Parte das pessoas que afirmam ou alegam ter sido abduzidas relatam que os ETs fizeram exames semelhantes aos exames que fazemos aqui na Terra, porém, alguns relatam exames forçados, invasivos e não voluntários. Alguns relatam experiências assustadoras ou muito traumáticas e outros já falam de experiências agradáveis e transformadoras. Os cientistas questionam o fenômeno, dizendo que não existe abdução e que essas pessoas podem estar sofrendo de algum tipo de psicopatia. O maior número de abduções, de histórias de abduções, aconteceu nos Estados Unidos a partir de 1960. Portanto, quem se diz tocado, sentido com contato telepático, muda a vida para sempre. Esses sentimentos se manifestam principalmente com uma grande vontade de falar com as pessoas sobre o que aconteceu, e todos esses contatados afirmam que algo desconhecido mundial está prestes a acontecer, que isso vai mudar tanto a minha vida como a sua. Claro que os abduzidos que passaram por isso relatam sentimentos de ansiedade muito grave. Esse período de presságio pode durar dias ou até 12 anos. Eu tenho uma cliente minha que eu contatei, ela há 12 anos ela sofre diariamente de extrema ansiedade porque ela estava dormindo, ela sente a abertura da janela, ela sente alguém entrando no seu quarto, essa pessoa troca uma conversa com ela telepática e ela fica com uma marca no tornozelo, uma marca vermelha. Há 12 anos que ela faz exames, ninguém sabe dizer o que é isso, ela sofre de extrema ansiedade, teve que parar de estudar, ela não consegue nem dormir junto ao marido, ela dorme num quarto separado
e ela basicamente vivia em pânico todos os dias. Na ocasião, eu falei para ela para fazer parte de grupos de ufologia e uma possibilidade de tentar algum contato com hipnose. Sugeri uma amiga querida, que é a Cássia Faria, que vocês conhecem, é uma hipnóloga que trata de assuntos com seres extraterrestres, para poder ajudá-la, mas ela encontrou conforto com uma xamã nos Estados Unidos, de onde ela é de origem, e ela conseguiu entender o que aconteceu e está se tratando. E você, já teve algum contato, ou você foi até abduzido? Você teve algum tipo de contato? E sabendo agora qual é o seu contato, foi um contato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7º? Conta para mim nos comentários, que eu quero ver. Daqui a pouquinho eu já vou ver as manifestações de vocês aqui nos comentários, tá bom? Namastê, gratidão por um dia, tarde e noite de luz. Namastê, gratidão.